Bom, galera, o negócio é o seguinte, eu tô vendo muitas pessoas, muitos torcedores do Fluminense criticando a venda do Alexander, dizendo que o Fluminense fez um mau negócio e vendeu muito barato. Eu já vou começar esse vídeo dizendo, não, o Fluminense não fez um mau negócio. Fez um excelente negócio pro momento que vive o Alexander hoje. Se o Alexander tivesse sido vendido pra Arábia por esse valor antes da lesão dele lá em Minas contra o Cruzeiro, eu ia dizer que foi barato. O Alexander, hoje, nesse momento, hoje é dia 20 de agosto de 2024. Nesse momento, o Alexander nunca iria sair por esse preço para nenhum time da Inglaterra. Nenhum time da Inglaterra ia pagar. Pagaram porque é da Arábia. Então, assim, nesse vídeo eu vou te explicar. Eu sei que às vezes a gente, assim como torcedor, a gente fica, pô, mas olha lá, o Flamengo, pô, vendeu um lateral pelo preço de um atacante que a gente vende aqui. E eu vou te explicar o que acontece. Eu vou te passar a informação que eu tenho sobre isso. Por que esse tipo de coisa acontece? Por que o Flamengo consegue vender um lateral, às vezes um zagueiro, pelo preço de um atacante do Fluminense? Você vai entender. O Alexander, ele é um volante. Tá? Ele é um volante. Então ele não vai sair pelo preço de um atacante nunca. Né? Quanto mais pra perto do gol defensor, quanto mais perto do gol do Fábio, entenda uma coisa, mais barato o cara fica. Sabe? E o atacante, o cara que faz gol, ele sempre vai ser mais valorizado, isso é normal. O Alexander ele foi vendido. Antes da gente continuar, deixa aquele like aí, já ia esquecendo, e se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui, que fortalece demais o nosso trabalho, tá? Então, assim, primeiro, você pode estar pensando, foi um mau negócio, ponto final. Abre a mente um pouquinho. Abre a mente e tenta entender o meu ponto de vista, tá? Eu entendo você que fala que vende barato, eu também fico puto várias vezes, eu fico puto às vezes, eu fico, cara, o Nino, por exemplo, pra mim saiu de graça, mas ele queria sair, tem todo um contexto, o contrato tava acabando, se não vendesse naquela hora não ia vender mais, enfim. O Alexander foi vendido por 54 milhões de reais. 54 milhões de reais foi o valor que saiu o Alexander. O Al Ahly adquiriu 85% dos direitos econômicos do jogador, de 20 anos de idade, por 9 milhões de euros, que vai dar 54 milhões de reais. 9 milhões de euros. Presta bem atenção. O Fluminense, olha só, vai continuar com 15%. Com 15% do jogador. Ou seja, o Fluminense não fez um mau negócio. O Alexander, por mais que eu particularmente, o Carlos, tá? Eu gosto muito do futebol do Alexander. Acho ele um jogador extremamente habilidoso, um jogador versátil que consegue jogar tanto na lateral esquerda, se botar na lateral direita ele vai saber jogar também, de volante, mais recuado para marcar, pegador, raçudo, tem uma velocidade, eu ia falar velocista, né? Tem uma velocidade, explosão muito rápida, apesar de ser um magrinho, né? Isso às vezes atrapalha ele, mas é um jogador com extrema qualidade técnica. O Alexander é diferente, é diferenciado. Sendo que ele não vive um momento extraordinário no Fluminense hoje, tanto que ele é banco. Tá? E aí o Fluminense hoje tem o Bernal, que acabou de chegar, tem o André ainda, né? O André provavelmente deve sair, mas aí tem o Bernal, aí tem o Martinelli, que muita gente não gosta, né? O Martinelli é um merda, mas a gente sabe que o Martinelli joga bem quando ele quer ou no momento que ele tá. Assim, o Martinelli hoje, ele tá num momento muito ruim. Tudo que ele faz dá errado. E eu tenho quase certeza disso, que o Martinelli, ele tá sendo um dos jogadores mais demorando mais a se adaptar ao estilo do Mano Menezes, porque o Martinelli com o Diniz, ele não tinha posição, irmão. O Martinelli, ele era um coringa no Fluminense, ele ficava com uma barata tonta indo pro lado e pro outro, e dava certo. Hoje não tá dando mais certo, e o Martinelli tá demorando a conseguir se adaptar a esse jogo do Mano Menezes. Por isso que você vê o Martinelli, às vezes, perdido dentro de campo. Agora, o Martinelli, ele tem mais qualidade do que o Alexander, tá? Isso, palavras do Marcelo, não é minha, não. No momento, o Alexander é muito bom de bola, na minha opinião. Tá? Ele joga muita bola, ele tem uma qualidade muito boa. Só que o Martinelli, ele tem mais características da Europa. Isso, palavras do Marcelo. Então a tendência é que o Martinelli seja vendido mais caro. Eu até acredito que isso possa acontecer, tá? Eu acredito que o Martinelli, se ele pegar aí uma temporada assim, voando, igual ele fez ano passado, se o Martinelli continua jogando igual jogou ano passado, ele não estaria no Fluminense. Pra começar. O Martinelli não estaria no Fluminense, é porque ele caiu de rendimento. Beleza? Então, assim, o Alexander já teve problemas indisciplinares com o Fluminense, sabe? É um jogador que não é tão estável assim.
Teve aquele problema agora do carro, que jogaram pedra, se não me engano, quebraram o carro dele, ele chorou no vestiário e tal, jogadores. Então, assim, é um jogador que não é 100% estável, tá? A gente sabe, né, assim, eu não tenho certeza, né, mas falam, tava na festinha tal, com John Kennedy, não sei o que e tal. A gente sabe desses boatos que rolam, que acontecem. E aqui no Rio de Janeiro tem muita distração, irmão. Tem muita distração. Então, assim, a gente poderia facilmente, como a gente já perdeu várias vendas, a gente poderia simplesmente perder essa venda do Alexander. E que não é uma venda ruim. O Fluminense poderia perder essa venda. Entende? E não é uma posição que o Fluminense tá carente. Não, o Fluminense tá carente de lateral esquerdo que não tem. De zagueiro pra fazer dupla de zaga com o Thiago Silva. O Ignacio chegou e já se machucou. Você consegue entender o raciocínio que eu tô te falando? Então, assim, às vezes... Aí, vamos entrar na questão do Flamengo, né? Muita gente... Eu tô vendo uma porrada de comentários. Mas o Flamengo vende muito bem. Sabe por que o Flamengo vende muito bem? Porque a mídia valoriza os jogadores dele de forma que nenhum outro clube do Brasil é valorizado. Isso não é clubismo, não. Isso não é culpa do Flamengo, não. Tá? Isso é culpa da mídia. Porque pegam comentaristas, narradores, flamenguistas e colocam pra narrar jogos e pra falar sobre futebol. Então, automaticamente, o cara chega na Globo, por exemplo, aí vai lá, o Negueba da vida, né? O Negueba, fez dois, três gols. Puta que pariu, o cara é craque. O Negueba é pica, não sei o que e tal. Aí o que acontece? A mídia lá fora, da Arábia, da Europa, da Itália, da Espanha, da Rússia, olha essa porra, vê uma porrada de notícias sobre o jogador e fala, pô, esse cara é joia. Esse cara é joia. E valoriza o cara, irmão. Acontece. Agora, quantas vezes você já viu, por exemplo, valorizar o jogador do Fluminense? Quantas vezes? Meu irmão, o André, pô. O André, meu irmão. Você vê um comentarista na Globo falar do André, é muito difícil acontecer. Eu queria ver, eu duvido se o André fosse do Fluminense, se o Real Madrid e Barcelona já não estavam pagando bilhões, rios de dinheiro pra contratar ele. A realidade é essa. A gente tem que aceitar isso. Quanto mais rápido a gente aceita, mais rápido a gente resolve esse problema. Então a torcida, não dá pra torcida ficar, nossa, que vendeu mal, que a diretoria vendeu a preço de banana, amanhã ele vai estar no Botafogo, amanhã ele vai estar... Meu irmão, se tiver. E aí? O Fluminense vendeu 400 milhões na gestão do Mário Bittencourt de jogadores. Teve alguns que vendeu mal? Teve. Na minha opinião, teve vários que vendeu mal. Mas a gente tem que ver o contexto. O caso do Nino é perfeito. O caso do Nino eu fiquei muito puto. Eu falei, caralho, o Nino é maluco? O que esse cara tá fazendo na Arábia? Aí você vai olhar o quanto o cara vai receber por mês. O cara recebia, por exemplo, 600 mil aqui, 500 mil, 300 mil. Vai receber 2 milhões, um exemplo. Você negaria? Sua idade estourando, última proposta pra você ganhar 2 milhões por mês, você negaria? Não sei se eu não sei se eu negaria. Então a gente tem que ser consciente. A gente precisa criticar, mas vamos criticar certo. Senão a gente começa a bater cabeça e começar a falar. Eu falo besteira, você fala besteira e aí vira uma bagunça, a torcida fica dividida e acabou. Entende? Então a gente precisa cobrar da forma correta. O caso do Alexander, na minha visão, no meu ponto de vista, foi perfeito. Porque a gente poderia perder a venda do Alexander a qualquer momento. Era só ele falar, começar a beber, começar a sair, beber festa, acabou, irmão. Olha o John Kennedy. O John Kennedy fez a porra do gol da Libertadores, irmão. O John Kennedy, ele foi falado no planeta Terra. Todo mundo ficou sabendo de quem era John Kennedy. O John Kennedy era pra estar fazendo gol pra caralho esse ano. Era pra ele estar sendo o Cauã Elias do Fluminense hoje. E eu tenho certeza que ele seria a maior venda do Fluminense se o John Kennedy continua fazendo o que ele fez no final do ano de 2023. Hoje, ele seria a maior venda da história do clube. E uma das maiores do Brasil, o John Kennedy. Assim como foi o Hendrick. O Hendrick parava pra assistir vídeos do John Kennedy na base, irmão. O Hendrick. Que foi vendido pro Real Madrid. Mas o moleque simplesmente não quer mais. Ele engordou, tá fora de forma, não consegue correr dentro de campo. Acabou. E ninguém quer mais, ninguém quer pagar R$1 no John Kennedy. Porque sabe que é uma bomba relógio, é um problema, é um jogador problemático. Falta treino, chega atrasado, sabe? Fica fora de forma, não se alimenta bem, não tem foco. Todo mundo sabe. Ninguém quer mais o John Kennedy. Ninguém quer. E aí o Fluminense tá com um garoto aqui que poderia ser a maior venda da história do clube e uma das maiores do Brasil. De graça, tipo, vai acabar o contrato? Você acha que o Fluminense vai renovar o contrato com ele? Eu acho, assim, na minha opinião, o que mais o Fluminense quer nesse momento é vender o John Kennedy. É que ele faça 2, 3 gols, algum clube
se encante com ele e venda. Entende? Então a gente precisa cobrar, galera. Vamos cobrar da forma certa, tá? Se você acha que depois disso tudo você ainda acha que a venda dele foi ruim do Alexander, eu respeito a sua opinião. Tá? Respeito a sua opinião. A gente tá aqui numa democracia, né? Eu não sou dono da verdade, mas a minha opinião que a gente precisa fazer agora tá? Agradecer primeiramente ao Levada aí, ao Alexander. Eu gosto muito do jogador, ele me segue no Instagram, de vez em quando ele manda mensagem, eu mando de volta. Foi protagonista no Campeonato Carioca, aquele 4x1 em cima do Flamengo. Ganhou Libertadores, ganhou Recopa, tantos outros títulos que ele ganhou vestindo a camisa do Fluminense nas categorias de base. E agora é cobrar. O que vai fazer com esse dinheiro? O que vai ser feito com o dinheiro dessa venda? O Fluminense vai fazer o quê? Vai investir em quê? Aí a gente vai para outra conversa, outro assunto. Mas vamos parar de ficar se comparando, galera. Vamos parar. O Matheus Martins, ele veio, foi pro Botafogo, tá beijando o escudo. Ele tá lá, ó. Beijando o escudo do Botafogo. E aí, meu irmão? É traidor, pô. Eu não vi ainda o Luiz Henrique fazer isso, porque até onde eu sei, o Luiz Henrique é tricolor de coração. Ele é tricolor mesmo. Mas ele é profissional. Ele tá fazendo o trabalho dele no Botafogo, jogando pra caralho, porque a gente sabia que ele joga. A gente sempre soube. Sabe? E a torcida tem que parar também, pra gente finalizar, de ficar massacrando os moleques da base. Eu já vi muita gente criticar o Luiz Henrique na época. O Matheus Martins, porra, moleque perna de pau, esse moleque é um merda, não sei o quê. Meu irmão, para com essa porra. Esquerdinha é uma joia do Fluminense. A gente tem que cuidar dessa joia, porque se a gente fica criticando, massacrando e fritando o cara, o que acontece? Me responde, você que tá assistindo. Ele desvaloriza, porra. É só fazer matemática básica. Se a gente tá fritando o John Kennedy tá sendo fritado. Eu sou um dos caras que tô fritando merecidamente, porque só faz merda. O John Kennedy só tá fazendo. O John Kennedy é um caso à parte. Já teve várias oportunidades e não aproveitou. O Esquerdinha não. O Esquerdinha entrou bem contra o Grêmio, tava bem. Teve aqueles dois lances ali, o pênalti e a falta que ele fez, que foi fatal, mas ele tava bem no jogo. Ele já entrou sem confiança nenhuma contra o Corinthians, você percebeu isso. Então a gente tem que cuidar desses garotos, os garotos que querem alguma coisa, a gente tem que cuidar. O Cauã Elias, a gente tem que cuidar dele. Pô, se ele perder um gol de cara, vai massacrar o cara. Se fosse o Cauã Elias ali no lugar do Lima e ele tivesse perdido, ia massacrar ele. Aquele gol que ele perdeu, o Lima agora contra o Corinthians, a gente ia massacrar? Não ia massacrar. Não tem que fazer isso. Porque quando a gente massacra e frita um garoto da base, ele desvaloriza. Assim, desvaloriza na hora, porque os outros times, o scout, eles olham as notícias. Pô, a primeira coisa que o scout faz, sabe o que é? Vai no Twitter. Vai no Twitter e começa a ler o que a torcida tá falando do jogador. É uma das primeiras coisas. Isso porque pessoas de outros clubes, olheiras, scouts, já falaram isso comigo. Carlos, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai analisar um jogador, uma possível compra, é ver os comentários do Twitter, irmão. Você tem noção do que é isso? Aí você vai pro Twitter e vai lá ver. Esquerdinha é um perna de pau, esquerdinha é um merda, não sei o que. Aí o clube vai olhar e falar assim, pô, esse moleque aí tá merda. Entendeu? Óbvio que eles vão olhar a estatística, né, a performance dentro de campo, eles olham isso tudo. Tem um relatório da categoria de base, tem tudo. Agora, é levado em consideração o que a torcida fala. Então a gente tem que ter muito cuidado antes de queimar um jogador. Muito cuidado, tá? Eu só tenho a agradecer ao Alexander, um garoto que, apesar dos problemas pessoais que teve dentro do clube, é um garoto que dentro de campo nunca deixou faltar raça. Então, espero muito que ele volte um dia para o Fluminense, não volte para o rival. Mas se voltar para o rival, irmão, paciência, não tem o que fazer. Aí vai da decisão dele, decisão do empresário, entendeu? O Luiz Henrique, por exemplo, o Fluminense não quis pagar o que ele queria. E aí? O jogador vai receber menos, outra coisa, né? O Botafogo ofereceu, garantiu a volta dele para a Europa. Então tem que se colocar também e pensar, pô, não é só ficar criticando e massacrando. Beleza, galera? Tamo junto, se inscreve no canal aí, comenta o que você acha sobre isso, se você concorda, se você discorda, a gente vai conversar, respeito sua opinião. Tamo junto, saudações tricolores e até o próximo vídeo. Valeu!